E se o céu não for nada do que você imagina? Pense bem. Quando você ouve a palavra céu, o que vem à sua mente? Nuvens fofas, anjos com harpas, uma luz brilhante ao longe? Ou talvez apenas um vago sentimento de paz e tranquilidade? A verdade é que, ao longo de toda a história, a humanidade tem se debruçado sobre essa pergunta. É um dos temas mais comentados, mais desejados e mais misteriosos de todos os tempos. Artistas pintaram-no, poetas escreveram sobre ele e grandes filósofos especularam a seu respeito. É um lugar que promete o fim de toda dor, a resposta para todo o nosso anseio por justiça e a realização final de todo amor. Mas no meio de tanta especulação, onde podemos encontrar uma resposta confiável? Para bilhões de pessoas, a fonte principal para entender o céu é a Bíblia. No entanto, quando a abrimos, não encontramos um manual técnico, uma planta baixa ou um relato de viagem detalhado. Em vez disso, nos deparamos com algo fascinante, uma tapeçaria de símbolos, imagens e visões impressionantes. Por que a Bíblia descreve o céu de uma forma tão simbólica? Por que ruas de ouro, portões de pérola e um mar de vidro? O que essas imagens magníficas estão tentando nos comunicar sobre um lugar que está além da nossa compreensão humana limitada? Nos próximos minutos, vamos embarcar numa jornada. Uma jornada para explorar o que as Escrituras realmente revelam e o que elas escolhem manter em mistério sobre a nossa eternidade. Vamos decifrar os símbolos, entender os vislumbres e nos maravilhar com a promessa de um lugar preparado não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Prepare-se para expandir a sua mente e, quem sabe, transformar completamente a sua expectativa sobre o que te aguarda do outro lado. Este é o nosso guia para entender o céu. Olhe para o céu noturno. Aquelas incontáveis estrelas cintilantes sempre provocaram a mesma pergunta fundamental na humanidade. O que existe além? Desde os primeiros registros da história, civilizações em todos os cantos do globo voltaram seus olhos e seus corações para o firmamento em busca de significado, de propósito e de um destino final. É uma questão que une a todos nós, independentemente de cultura ou época. O que acontece depois? No coração do cristianismo, encontramos uma resposta, ou talvez um convite a um mistério ainda maior. A Bíblia, nosso guia para as questões eternas, aborda o tema do céu de uma maneira que é, ao mesmo tempo, profundamente reveladora e intencionalmente simbólica. Ela não nos oferece um manual técnico, um mapa detalhado ou uma descrição científica. Em vez disso, somos presenteados com uma tapeçaria deslumbrante de imagens, metáforas e visões arrebatadoras. Por que essa escolha? Por que descrever um lugar de realidade última com pedras preciosas, ouro transparente e portões de pérola única? Por que a linguagem do Apocalipse de João é tão carregada de simbolismo, tão diferente de um relato de viagem comum? A razão é tão profunda quanto o próprio assunto. O céu, em sua essência completa, é uma realidade tão gloriosa, tão além de nossa experiência sensorial e cognitiva atual, que a linguagem humana comum simplesmente entra em colapso. É como tentar explicar as cores para alguém que nasceu cego. Os símbolos não são um disfarce para a verdade. São a ferramenta mais poderosa que Deus possui para nos transmitir um vislumbre de uma glória que nós mentes finitas ainda não podem compreender plenamente. Este tema, o céu, é arguably o mais significativo, comentado e aguardado em toda a história da fé cristã. É o pano de fundo de nosso hope, o destino de nossa jornada, a promessa que sustenta cada passo que damos. É onde nossa dor encontra seu fim, nossas perguntas encontram suas respostas, e nossa alma encontra seu repouso final na presença do próprio Deus. Mas será que nós realmente entendemos o que nos foi prometido? Ou reduzimos o céu a uma caricatura,
uma versão celestial de nossos próprios desejos terrenos, repleta de nuvens fofas e anjos entediantes. Nos próximos minutos, vamos fazer muito mais do que apenas citar versículos. Vamos decifrar esses símbolos. Vamos explorar o contraste entre o que é revelado e o que é mantido em santo mistério. Vamos examinar não apenas onde estaremos, mas quem seremos e, o mais importante, com quem estaremos. Esta é uma jornada para reacender nossa wonder, para ajustar nossa expectativa e para nos preparar para uma realidade tão deslumbrante que redefine tudo o que sabemos sobre a vida, a morte e a eternidade. Se você está pronto para ver o céu com novos olhos, então vamos começar. Agora que entendemos por que o céu é um mistério revelado através de símbolos, chegamos ao coração da nossa jornada, decifrar a descrição física mais detalhada que a Bíblia nos oferece. Nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, o apóstolo João, em exílio na ilha de Patmos, é transportado em espírito para testemunhar a consumação de todas as coisas. O que ele vê é tão glorioso e além da compreensão humana que ele se esforça para encontrar palavras. O resultado é uma descrição que não devemos ler como um boletim arquitetônico, mas como uma revelação teológica profundamente simbólica. Cada imagem, cada material, cada medida está transbordando de significado sobre a natureza de Deus, a redenção e a vida eterna. A visão começa com uma declaração monumental: vi um novo céu e uma nova terra. Imediatamente, isso nos diz que o céu não é uma fuga etérea da criação, mas a sua gloriosa renovação. Deus não descarta a sua criação. Ele a redime e a restaura. E então, João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Note a direção. A cidade desce. A eternidade não é nós subirmos para um reino distante, mas é Deus trazendo o seu reino para a realidade, restaurada. A comunhão é completa. João então se dedica a descrever esta cidade. A primeira característica que salta aos olhos são as suas dimensões. A cidade é um cubo perfeito. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ele mede 12.000 estádios, o que equivale a aproximadamente 2.200 quilômetros. Isso é colossal, maior do que qualquer império da história. Mas o significado não está no tamanho literal, e sim na forma. No Antigo Testamento, apenas um lugar era um cubo perfeito, o Santo dos Santos, no tabernáculo e depois no Templo de Salomão. Era o lugar da presença mais íntima e inacessível de Deus, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano. A Nova Jerusalém, sendo um cubo gigantesco, proclama uma verdade revolucionária. Na eternidade, toda a realidade será o Santo dos Santos. Não haverá mais separação. A presença de Deus preencherá tudo e todos, de modo completo e sem barreiras. Agora, vamos caminhar pela cidade, começando pelos seus muros. Eles são grandes e altos, um símbolo de segurança e proteção absoluta. Nada impuro ou que cause maldade jamais poderá entrar. Mas esses muros não são para manter as pessoas dentro. São para manter o mal definitivamente fora. A salvação é completa e irreversível. Os muros têm 12 portões, 3 de cada lado, e em cada porto estava o nome de uma das 12 tribos de Israel. Isso é um lindo símbolo da inclusão do povo da aliança de Deus do Antigo Testamento. A salvação vem dos judeus, e a cidade honra suas raízes. Mas a visão se expande imediatamente. João diz que os 12 portões eram 12 pérolas. Cada portão era feito de uma única pérola. Pense na extravagância divina. Uma pérola é formada através de sofrimento, quando uma ostra recebe um ferimento e o cobre com uma substância que transforma a dor em beleza. Cada portão, sendo uma pérola única, é um monumento eterno ao sofrimento redentor de Cristo. É através do seu ferimento que nós entramos na cidade. A graça é a única porta de entrada.
A seguir, João descreve os fundamentos dos muros da cidade. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com todo tipo de pedra preciosa. São 12 camadas, cada uma de uma pedra diferente: jaspe, safira, ágata, esmeralda e assim por diante. E sobre elas estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui, a cidade honra o fundamento do Novo Testamento, a igreja construída sobre o ensino dos apóstolos. As pedras preciosas falam de valor incomparável, beleza única e durabilidade eterna. Cada crente, representado nessas pedras, é uma parte preciosa e eterna desta nova criação. A luz de Deus refrata através delas, criando um espetáculo de glória e cor que jamais imaginamos. E é aí que chegamos à iluminação. João diz: a cidade não precisa do sol nem da lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta talvez seja a característica mais radical. Toda a vida na Terra é sustentada pela luz do sol. No céu, a fonte de vida, energia, calor e luz é o próprio Deus. A Shequina, a glória manifesta de Deus, que no Antigo Testamento enchia o templo, agora preenche toda a realidade. E note, o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz que emana é a luz de Cristo, o Cordeiro que foi morto. Toda a eternidade será iluminada pela suave, gloriosa e constante luz do amor sacrificial de Jesus. Não haverá mais noite, nem sombras, nem esconderijos. Tudo será exposto nesta luz de amor e verdade. Agora, vamos pisar nas ruas. João é claro. A rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Ouro, em nosso mundo, é o metal mais valioso, usado para coroas e tesouros, e é opaco. Mas aqui, é tão puro que se torna transparente. O que isso significa? Na economia celestial, o valor não está na posse material. O que era um símbolo de riqueza e poder na terra é, no céu, meramente o calçamento. É comum e utilitário. Sua transparência mostra que não há nada escondido, nenhum embuste, nenhuma ganância. Tudo é aberto, puro e serve para a glória de Deus e o prazer dos santos. Andar sobre o ouro transparente será andar na luz da absoluta honestidade e pureza de Deus. No centro de tudo está a fonte da vida. João vê o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. A água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana no poço agora jorra em um rio eterno, fluindo diretamente da fonte, o próprio trono de Deus. É o símbolo máximo da vida eterna, da satisfação completa e do Espírito Santo, fluindo sem cessar para saciar toda a sede da alma. E então, de cada lado do rio, está a árvore da vida. Ela dá 12 frutos por ano, e as suas folhas são para a cura dos povos. Aqui está uma imagem poderosa que nos remete ao Jardim do Éden. O acesso à árvore da vida, que foi bloqueado após o pecado de Adão e Eva, agora é plenamente restaurado. Não é que haverá doença para ser curada. A palavra cura aqui é terapeia, de onde vem terapia. Significa serviço ou restauração para o pleno funcionamento. A folhagem da árvore servirá para manter os redimidos em um estado eterno de vitalidade, alegria e força perfeitas. É a consumação da promessa de acesso eterno à vida que está em Deus. E, finalmente, o ápice de toda a descrição: o trono. Tudo emana do trono de Deus e do Cordeiro. É a partir dali que flui o rio. É dali que emana a luz. A vida, a autoridade e a soberania pertencem a Deus. E a maior bênção é declarada: os seus servos o servirão e verão a sua face. Servir não é uma tarefa cansativa, é a expressão máxima de nossa natureza redimida, um serviço de amor e adoração perpétua. E ver a sua face
Isso é a intimidade final. Moisés só pôde ver as costas de Deus. Mas aqui, desfrutaremos do acesso face a face para sempre. O relacionamento é restaurado por completo. Portanto, as ruas de ouro não são sobre riqueza material, são sobre a pureza e o valor da comunhão. Os portões de pérola não são sobre ostentação, são sobre o sofrimento redentor que nos concede entrada. A luz não é sobre física, é sobre a presença manifesta de Deus. Esta descrição não é um blueprint para um arquiteto, é um convite para o coração. Ela nos diz que o céu será uma experiência sensorial, relacional e espiritual de uma realidade tão rica, tão vibrante e tão satisfatória que faz até o mais belo panorama deste mundo parecer uma sombra pálida e desbotada. É a nossa verdadeira casa, finalmente restaurada. Depois de explorarmos as gloriosas imagens do que haverá no céu, precisamos fazer uma pausa crucial para entender o que não estará lá. Porque a beleza da Nova Jerusalém é definida tanto pela presença absoluta de Deus, quanto pela ausência total de tudo o que estraga a nossa existência atual. A declaração mais poderosa e consoladora sobre isso vem diretamente do trono de Deus em Apocalipse 21, 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vamos refletir sobre cada uma dessas ausências. Primeiro, não haverá mais morte. A morte é o último inimigo, a grande intrusa na criação de Deus, a consequência final do pecado. Ela é a fonte de toda a nossa separação e luto. No céu, essa sombra que paira sobre a humanidade desde a queda será banida para sempre. A vida, em sua plenitude absoluta, reinará eternamente. Segundo, não haverá mais tristeza, choro ou dor. Isso abrange toda a gama de sofrimento humano. A angústia de um coração partido, a dor física de uma doença debilitante, a agonia de uma perda, o peso esmagador da depressão. Todas as fontes de lágrimas serão secadas pela mão do próprio Deus. Imagine um estado de existência onde a dor é uma memória distante, impossível de ser revivida. E essa lista vai além. Não haverá mais pecado. A raiz de todo o mal, a tendência de escolhermos nosso caminho instead de Deus, será erradicada de nossos corações. Não haverá mais orgulho, inveja, malícia ou ódio. Não haverá mais injustiça, desigualdade ou violência. Os sistemas quebrados deste mundo, que causam tanta fome, guerra e opressão, não terão lugar na perfeita ordem de Deus. Não haverá mais maldição. A criação itself será liberta de sua decadência e corrupção. O que isso significa para nós hoje? Significa que toda dor que você carrega agora é temporária. Toda lágrima que você derrama será enxugada. Toda injustiça que você testemunha será corrigida. A antiga ordem vai passar. O céu não é apenas a adição de alegria. É a subtração definitiva de tudo o que nos fere. É o fim final de todo sofrimento. Agora, chegamos ao ápice, ao coração pulsante da esperança cristã. O que haverá no céu? Se a ausência do mal é gloriosa, a presença do bem é esmagadora. O céu não é um estado vazio de passividade, é uma realidade transbordante de atividade, relacionamento e alegria intensa. O centro de tudo, a fonte de toda a vida e bem-aventurança, será a presença manifesta e eterna de Deus. Apocalipse 22, 3, 4 declara: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Este é o maior tesouro. Acesso irrestrito. Intimidade face a face com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a adoração, todo o serviço, fluirá naturalmente deste relacionamento restaurado. E sim, haverá adoração,
Mas longe de ser um culto monótono e interminável, será a expressão mais vibrante e natural de um coração que, finalmente compreendendo a plenitude do amor e da glória de Deus, não consegue conter seu louvor. Será como a explosão espontânea de alegria de quem encontra o amor de sua vida, multiplicada por 1.000.000. Será uma celebração perpétua com música, arte e vozes unidas em uma sinfonia de gratidão. Nesse contexto, nossas relações serão restauradas e aprofundadas. Reconheceremos uns aos outros, livres das máscaras, dos ciúmes e dos mal-entendidos que nos separavam. A comunhão dos santos, nossos entes queridos que partiram, os heróis da fé, será uma realidade doce e profunda, uma grande família unida para sempre em amor perfeito. Haverá trabalho e propósito. Servir a Deus não significa inatividade. Significa engajar-se em uma missão cósmica, administrar e explorar a nova criação com criatividade e alegria, sem cansaço, frustração ou fracasso. Cada talento que você possui será liberado em seu potencial máximo, para a glória de Deus e para o bem de todos. Em resumo, o céu será plenitude de alegria. Será a satisfação de todos os desejos santos, a resposta a todos os anseios legítimos do coração. Será o fim da saudade, porque estaremos finalmente em casa. Muitos imaginam o céu como uma fuga do mundo material, uma ida para um reino puramente espiritual. Mas a visão bíblica é radicalmente diferente e infinitamente mais esperançosa. O céu não é uma fuga da criação. É o seu novo começo. Apocalipse 21:1. É claro. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Deus não descarta a sua criação como um projeto fracassado. Assim como nossos corpos serão ressuscitados e glorificados, toda a criação será redimida, restaurada e renovada. A Nova Jerusalém não fica flutuando em um vácuo espiritual. Ela desce para a nova terra. Isso significa que a eternidade que nos aguarda será tangível, física e familiar, mas sem a mancha do pecado. As belezas que admiramos aqui, a majestade de uma montanha, a vastidão do oceano, a fragrância de uma floresta, estarão lá, em sua forma perfeita e incontaminada. Este é o cumprimento do plano eterno de Deus. Desde o Jardim do Éden, seu projeto sempre foi habitar com a humanidade em uma criação harmoniosa. O pecado interrompeu esse plano, mas não o frustrou. A cruz de Cristo foi o ponto de virada cósmico que iniciou a reconciliação de todas as coisas, e a nova terra será a sua consumação. O céu, portanto, é a grande restauração. Tudo o que foi perdido no Éden, e mais, será recuperado. Tudo o que foi ferido pelo pecado e pela maldição será curado. Não seremos espíritos desencarnados, mas seres integrais, vivendo em um mundo integralmente restaurado, governando e desfrutando da criação sob o beneplácito perfeito de Deus. É o começo para o qual toda a história estava se movendo. Então, o que podemos concluir? O céu permanece um mistério glorioso, mas também uma promessa revelada com claridade suficiente para incendiar nossa esperança. Não é um lugar etéreo de nuvens e harpas, mas a realidade definitiva, a presença plena de Deus em uma criação restaurada, onde não haverá nenhuma sombra de mal e transbordará toda a alegria, propósito e comunhão que o coração humano anseia. Esta não é uma fuga da realidade. É a única realidade verdadeira. E isso levanta a pergunta mais importante de todas. Você está preparado para esse lugar? A Bíblia diz que o acesso é concedido pela graça, através da fé em Jesus Cristo, o Cordeiro cujo sacrifício nos abre os portões de pérola. Essa decisão define não apenas nossa eternidade, mas como vivemos nossa vida hoje, cheios de esperança. Se este vídeo tocou,
seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa esperança com alguém que precisa ouvir isso hoje. A eternidade começa agora.